Olá, bem-vindos à aula bônus da série de Farmacologia Rápida e Fácil. Hoje a gente vai falar sobre biodisponibilidade e vias de administração. Se essas aulas estiverem te ajudando, não esquece de dar o like e compartilhar esse canal com os seus amigos. Vamos lá? Vimos que a absorção é influenciada por vários fatores, entre eles as vias de administração, ou seja, onde eu administro o meu medicamento. Agora, lembra daquele esquema que eu mostrei, do caminho que a corrente sanguínea percorre? Vamos dar uma olhada nele? E se você não viu a aula de absorção, eu recomendo ver antes, porque essa é uma aula bônus dessa aula de absorção. Aqui nós conseguimos ver que, dependendo de onde eu administro o meu medicamento, ele vai pular etapas até ser distribuído pelo meu organismo. Nós vamos ver detalhes na aula de metabolismo, mas quando eu tomo um medicamento oralmente, ou seja, pela via oral, ele obrigatoriamente vai precisar passar pelo nosso fígado. Acontece que quando essas moléculas passam pelo fígado, ele as metaboliza, o que pode levar muitas dessas moléculas a serem totalmente inativadas. Ou seja, a quantidade de fármaco que eu administrei oralmente nunca vai ser realmente a mesma quantidade que vai chegar na minha circulação sistêmica. Então, quando o fármaco faz essa primeira passagem pelo fígado, chamamos de metabolismo de primeira passagem. Nós vamos ver detalhes na aula de metabolismo, mas isso é muito importante para você entender que a via de administração faz muita diferença, porque se eu tomo um medicamento por via oral que obrigatoriamente uma parte dele vai ser inativado por causa do metabolismo de primeira passagem, quer dizer que a minha biodisponibilidade vai ser menor. Agora, se eu administro um medicamento diretamente na minha corrente sanguínea que não vai fazer o metabolismo de primeira passagem, então ele não vai ser inativado, quer dizer que a minha biodisponibilidade vai ser maior. Então você já entendeu o que é o conceito de biodisponibilidade praticamente. Se refere à porcentagem do fármaco que realmente vai conseguir atingir a circulação sanguínea em relação à quantidade de fármaco que eu administrei e a velocidade em que isso vai acontecer. Ou seja, se eu administrei X de fármaco, quantos % de X vai realmente sobreviver e chegar na circulação sistêmica? Medicamentos orais costumam ficar ali entre os 10 a 50% de biodisponibilidade, porque muito se perde na metabolização pelo fígado. Agora, se eu aplico o meu medicamento direto na circulação sanguínea por via intravenosa, esse medicamento vai estar 100% disponível, então a biodisponibilidade dele vai ser 100%. Na bula para os profissionais de saúde dos medicamentos, você sempre encontra quantos % de biodisponibilidade aquele medicamento tem. Depois dá uma olhadinha. Agora vamos ver detalhes das vias de administração, suas vantagens, desvantagens e sua relação com a biodisponibilidade. Basicamente, vamos dividir as vias de administração em 3 grandes grupos: as vias enterais, as vias parenterais e as vias tópicas. Dentro desses 3 grandes grupos tem várias vias. Vias enterais. Enteral remete a intestino, então são vias relacionadas ao nosso trato gastrointestinal. Via oral. Entre tomar um comprimido e uma injeção, a maioria das pessoas vai preferir tomar um comprimido, por vários motivos. Primeiro, porque não tem dor, você não precisa que outra pessoa aplique em você, você simplesmente vai engolir um comprimido, você não precisa de uma preparação prévia, você não precisa estar num lugar específico, você pode estar no meio da rua, basta ter uma aguinha ali, pronto, tomou o seu comprimido. Por isso que a principal vantagem da via oral é a conveniência. Outra grande vantagem é a segurança dessa via, porque se você toma um medicamento errado ou você toma uma dose maior do que você deveria, o risco de consequências sérias de intoxicação são menores. Eles costumam ser mais baratos e são formas farmacêuticas muito comuns, então é muito mais fácil você encontrar um medicamento em forma de comprimido do que em forma de adesivo. Mas também apresentam as suas desvantagens. A gente já viu um que é a passagem pelo fígado. O efeito de primeira passagem vai ter consequências na biodisponibilidade daquele medicamento. Então não é possível garantir exatamente a quantidade que vai estar biodisponível para aquele paciente. Outra desvantagem é que a gente não usa essa via em casos de emergência, porque demora um tempinho para o efeito começar. Afinal, o comprimido precisa se dissolver, precisa passar pelo fígado, então demora um tempinho.
Principalmente pessoas que fazem uso constante de medicamentos por essa via, pode acontecer diversos efeitos adversos no trato gastrointestinal, porque pode acabar irritando. Tanto que alguns comprimidos recebem tipo uma capinha que vai fazer com que ele só seja realmente dissolvido lá no seu intestino, poupando o seu estômago. Como vimos, a biodisponibilidade pode ser afetada por vários fatores. Então, o que realmente vai ser absorvido pode variar dependendo de questões fisiológicas do paciente, interações com outros fármacos, alimentos. Então, por exemplo, se eu tomo um medicamento que ele vai ser absorvido no meu intestino, mas eu tô com diarreia, quer dizer que o tempo que ele tem para ser absorvido vai ser muito menor. Uma boa parte dele vai literalmente pelo ralo. E necessita da colaboração do paciente. Se ele estiver desacordado, desiste, e também muita gente tem dificuldade para engolir. Aqui no canal você encontra o vídeo em que eu dou dicas de como superar esse medo. E por fim, alguns fármacos não conseguem ser administrados oralmente por causa da sua constituição. A insulina, por exemplo, que é uma proteína, não pode ser administrada oralmente porque ela é completamente degradada no nosso estômago. Ou ainda existem fármacos muito hidrossolúveis que não conseguem ser absorvidos por membranas. Via sublingual. Outra via interal é a sublingual, ou seja, o fármaco vai ser absorvido pelos vasinhos que ficam embaixo da nossa língua. Essa é uma área muito importante, porque uma vez que o fármaco é absorvido pela nossa mucosa oral, ele já cai direto na nossa veia cava superior, ou seja, ele pula o metabolismo do intestino, ele pula o metabolismo de primeira passagem no fígado, por isso o efeito é mais rápido e eu tenho menos dele sendo inativado, ou seja, a biodisponibilidade é maior. E as principais desvantagens é que muitos desses fármacos não conseguem ser administrados pela via sublingual, porque são poucos que realmente dissolvem na saliva e muitos têm um péssimo gosto, então não rola. E outra coisa que você já deve ter percebido é que a área é bem pequenininha. Via retal. E para finalizar as vias interais, nós temos a via retal, com a principal vantagem de que cerca de 50% do fármaco é absorvido no reto e não passa pelo fígado, cai direto na corrente sanguínea. E podemos usar em pacientes que por algum motivo não podem engolir, seja crianças que têm dificuldade ou pacientes com quadro de vômito. Entretanto, temos desvantagens, como a baixa aceitação pelos pacientes, a absorção pode ser irregular e pode irritar a mucosa retal. Vias parenterais. As vias parenterais são aquelas que não estão relacionadas ao trato gastrointestinal. Vamos dar uma olhada. Via intravenosa. Na via intravenosa, você administra o fármaco diretamente na corrente sanguínea, ou seja, o início de ação é praticamente imediato e você sabe exatamente quanto de fármaco está na corrente sanguínea, porque você botou diretamente lá. Outras vantagens é que você pode administrar em pacientes inconscientes, afinal você não precisa da cooperação deles para engolir alguma coisa. Além disso, você pode ajustar a dose de acordo com a resposta do paciente. E a principal desvantagem é que é uma das vias mais perigosas, afinal você administrou o medicamento errado ou a dose errada, já era, tá correndo ali na corrente sanguínea do paciente. E assim, o primeiro órgão que esse medicamento vai ver é o coração, o que torna tudo mais delicado e perigoso. É necessário que a pessoa que está administrando o medicamento tenha ali um bom treinamento, afinal você pode ter eventos adversos por causa da administração, alguns têm que ser administrados mais rápido, outros mais lentamente. É necessário você garantir uma asepsia, afinal você não pode levar sujidades para dentro do paciente. É uma via que alguns pacientes têm resistência por causa da dor, do medo. E por fim, é necessário que o medicamento esteja num veículo aquoso, porque se você administra um medicamento em um veículo oleoso repetidamente, existe o risco de você acabar obstruindo veias. Via intramuscular. Nessa via, o fármaco vai ser administrado no músculo e aí ele vai sendo absorvido lentamente lá para a corrente sanguínea, sendo que seu início de ação até que é rápido, cerca de 15 minutos. Ou seja, se você quer que o seu fármaco seja absorvido aos poucos, é uma via interessante. Inclusive, isso faz dela muito segura. Outra vantagem é que alguns fármacos são irritantes para administrar direto na veia, então você pode usar o músculo. Ao mesmo tempo que isso é uma desvantagem, porque outros fármacos vão ser irritantes para serem administrados diretamente no músculo. Também como desvantagem nós temos que não dá para administrar grandes volumes de medicamento e também a clássica desvantagem da dor e do medo. Afinal, se você falar benzetacil para algumas pessoas, elas saem correndo. E uma última desvantagem é que a taxa de absorção pode variar de pessoa a pessoa, afinal, nossa distribuição de gordura no organismo é diferente. Via subcutânea. A principal vantagem da via subcutânea é que ela é a mais fácil da gente conseguir administrar um medicamento constantemente e lentamente. Ou seja, é a via mais fácil da gente conseguir manipular a duração do efeito do fármaco.
É graças a ela, por exemplo, que é possível o implante anticoncepcional, porque ao longo de 3 anos ele vai aos poucos liberando seus hormônios. E outras vantagens é que não passa pela metabolização de primeira passagem nem pelo trato gastrointestinal. Desvantagens nós temos que, logicamente, alguns fármacos vão irritar essa região, então não dá para usar. E deve-se tomar cuidado porque é uma região potencial para você ter uma alergia, afinal tem muitos mastócitos ali. Via intratectal e via intraarterial. Outras vias parenterais que são muito específicas, mas muito importantes para alguns quadros, são a via intratectal e a via intraarterial. Como nós vimos, é bem difícil para os fármacos conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, que é aquela que protege nosso cérebro. Além disso, o líquido cérebro-espinal também não ajuda em nada. Por isso, se você precisa de uma ação rápida no eixo cérebro-espinal ou nas meninges, você pode administrar o medicamento diretamente no espaço subaracnoide medular. Inclusive, na série do Dr. House, eles fazem isso várias vezes porque é bem impactante a cena, mas que às vezes é realmente necessário. E a intraarterial é uma via bem perigosa de ser usada, tem que ser um profissional muito bem treinado e ela é usada só em casos muito específicos. Via pulmonar, inalação. Por inalação, nós conseguimos administrar medicamentos gasosos e voláteis, que já caem na corrente sanguínea, evitando assim o nosso trato gastrointestinal e o nosso fígado. E o melhor de tudo é que se o seu problema é no pulmão, você pode fazer o uso tópico desses medicamentos. Afinal, você está administrando ele diretamente no seu local de ação. Então é por isso que nessa via você pode administrar o fármaco a nível sistêmico ou a nível local. Apesar da área de absorção ser muito boa, muitos fármacos não dá para você administrar dessa forma, porque eles podem ser irritantes para os pulmões, ou ainda a química deles não permite que você faça uma formulação que possa ser inalada. Outra desvantagem que você vai ver comumente como efeito adverso desses medicamentos é que logo em seguida, depois do pulmão, lembra o que vem? Vem o coração, então você pode ter efeitos adversos no coração. Via transdérmica. O próprio nome dessa via já entrega, você vai fazer a absorção desse fármaco através da derme. Como a gente já viu no vídeo anterior, se a pele está intacta, esse fármaco vai ter que passar por muitas barreiras, então ele precisa ser muito lipofílico. Agora, se a derme está exposta por causa de uma queimadura, por exemplo, a taxa de absorção tende a ser maior. Afinal, menos barreiras para atravessar. Disso a gente já tira mais uma vantagem, afinal o medicamento está indo direto para a corrente sanguínea, então você está evitando o metabolismo de primeira passagem. E outra vantagem é que você também consegue medicamentos que sejam absorvidos aos poucos. Isso é o que acontece, por exemplo, com os adesivos anticoncepcionais ou de nicotina. E as principais desvantagens é que o início de ação é lento e pode causar alguma irritação ou alergia na pele. Aplicação tópica. Há muita confusão em relação à aplicação tópica, porque tópica acaba lembrando de pele, então as pessoas acham que é somente medicamentos que a gente aplica na derme, na epiderme, mas não. Na verdade, a aplicação tópica é qualquer aplicação que eu faço de um fármaco diretamente no local de ação dele, seja qual for o tecido. Então, por isso, existem vários tipos de vias tópicas. Por exemplo, dermatológica, oftalmológica, nasal, dental, vaginal e por aí vai. Esses são só alguns exemplos, porque na prática, tudo que é uma mucosa você consegue administrar um medicamento. Sabia que tem como eu colocar um medicamento diretamente na bexiga, na naso e na orofaringe e por aí vai? Tem mucosa, dá. Mas, obviamente, isso que eu falei de você jogar o medicamento diretamente na bexiga é bem invasivo e nem sempre é a melhor opção. Então, a maior vantagem da aplicação tópica é essa. O início de ação vai acabar sendo mais rápido e você evita o efeito de primeira passagem, porque aí você já está aplicando diretamente no local de ação. E esse foi um breve resumo sobre as vias de administração. À medida que a gente for aprendendo farmacologia, você vai ver que tudo isso vai fazer muito mais sentido, mas por enquanto eu acho que foi o suficiente para você entender e ir bem daqui para frente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar o like, segue o canal e também compartilha com todos os seus colegas de faculdade. Também me segue lá no TikTok e no Instagram para muito mais curiosidades sobre fármacos e assim você aprende muito mais fácil.